Olá, boa tarde para vocês, meninas, mulheres, tudo bem? Então hoje nós estamos realizando a nossa sexta live da rotina da mulher. É você que está aí me acompanhando, você que vai entrar daqui a pouco. Eu quero dizer para vocês que hoje a gente vai bater um papo e hoje a rotina da mulher, eu vou pintar, eu não sou boa nisso, né? Eu tenho uma manicure que eu vou, Andresa, é só para o fim de semana, para não passar em branco. Vou tentar aqui pintar minha unha em alguns minutos, que faz parte, né, da rotina da mulher. Nós mulheres, a maioria gosta de pintar suas unhas, né? Então, como eu não pintei, não marquei a Andresa, eu estarei, então, eu mesma pintando. Não vou fazer, não vou inventar de fazer, como muitas sabem, e parabéns para vocês que sabem fazer suas unhas mesmo, de tirar cutícula e lixar certinho. Parabéns para vocês. Eu vou só passar esmalte, né? E aqui eu tenho uma caixinha. Quem que não tem, né? Quem que não tem uma caixinha? Tem uma caixinha. Aí eu tenho acetona, apesar de nunca usar, né? Vamos ver, né? Tem os vários esmalte aqui. Eu acho lindo, né? Mas como eu tenho, às vezes não vou muito certinha, mas como eu vou lá na Andresa, daí então fazer com ela. Daí eu nem sei se esses esmaltes estão servindo, né? Se eles estão bons para usar. Mas vamos lá, vou tentar usar. Eu gosto de coisa chocante, acho que vocês já perceberam, né? Tipo cores coloridas e muito rosa. Acho que eu vou tentar usar este rosa aqui. Deixa eu já achar aqui o palitinho. Mas vamos conversar. Hoje o nosso assunto, a rotina da mulher, é sobre assim, pode ou não pode? Pintar unha é pecado cuidar, né, de si mesmo. Por quê? Tem gente que fala que é pecado, né? Tem gente que fala que não pode e tem pessoas que não. Bom, na Bíblia não está dizendo, né, não que tudo vai estar lá. Tem coisas que não estão escritas lá que nós sabemos que é pecado, não é verdade? Mas não está escrito sobre a questão, vamos dar este exemplo, de pintar uma unha. Então não seria, né, como pecado, não vejo como pecado. O que a gente tem que entender? Nós como mulheres, né, você é uma mulher cristã, você que quer agradar ao Senhor, você tem que saber que tudo tem que ser com o quê? Moderação. Imagina, eu nunca pinto, agora eu vou falar e vou pintar. Tudo tem que ser com moderação. Tudo que você fizer, você tem que saber que tem que ser moderado, certo? E aí eu pergunto pra você, qual o mal nisso? Qual o mal de você pintar uma unha? Não é isso que vai fazer você ir para o céu. Não mesmo. Isso não vai mudar nada. Você estar com uma unha pintada ou não vai fazer você ser salvo ou não. Tem bastante pessoas preocupadas com essas coisas que são tão pequenas e esquecem de se preocupar com as que realmente importam, né? Aí a pessoa acaba tendo um monte de pecados, acaba tendo um monte de coisas graves e aí se atenta que pintar uma unha seja pecado. Então vamos esclarecer que você que às vezes pode ter tido essa dúvida, não vejo nenhum momento como pecado. Pode pintar sua unha, pode fazer isso, né? Cuidar das coisas, né? Do seu corpo, desde, como eu disse, que seja moderado, não tem problema algum. Outra coisa, as pessoas falam, algumas, né, acham que se maquiar é pecado. Eu, particularmente, não tenho hábito de me maquiar, assim, muito. Assim, às vezes a gente passa alguma coisinha, um pó, né, igual eu falo, um pó, enfim, em alguma determinada situação, a gente usa um lápis. Mas tem pessoas que se maquiam mesmo, sabem se maquiar e também acho incrível quem sabe se maquiar, que tem, né, essa facilidade, né? Eu não tenho. Sou bem o básico do básico. Só que assim, volto a dizer, tudo com moderação. Qual também seria, né, o pecado? Tem pessoas que alegam lá, as mulheres lá de trás, né, as mulheres da vida,
que usavam maquiagens fortes e usam isso para dizer que a gente não pode usar, que seria pecado. Mas não é essa a questão. Se você fizer algo que simplesmente ali para você se sentir bem, né, você vai num passeio, você sendo equilibrada, sendo sensata nas suas escolhas, não tem problema. Volto a dizer, igual pintar unha. Não vai ser isso que vai te levar para o céu. Você precisa simplesmente ser sensata, ter moderação, né? A palavra fala sobre, né, sermos moderados. Então não é isso. Então nessa live que eu tô fazendo, eu queria mais esclarecer algumas coisas, algumas dúvidas. Pinta sua unha, não tem problema. Deus fez você com unha, certo? E qual o problema de você passar uma cor nela? Não tem problema algum. Qual o problema você passar alguma coisa, um protetor solar, um pó, né, na sua boca, às vezes você passar um batom? Eu não tenho hábito muito de batom, mas eu acho muito bonito. Quem sabe, né, como eu falei, usa e combina. Então a gente tem que entender que às vezes as pessoas estão se prendendo a muita religiosidade e estão deixando de lado aquilo que realmente importa, como eu disse. Deus, Ele está preocupado não com a cor da sua unha, Ele está preocupado com o que você está fazendo, com o que você está pensando, com o que está no seu coração. E não é uma unha, não é um pó, um batom que vai fazer você ser menos cristão ou não. Então, gente, vamos parar com isso, né? Com essas coisas, às vezes, de religiosidade e vamos partir para o que realmente importa. Como que tá o seu coração? Adianta você não ter a unha pintada e você fica falando mal de outra mulher? Fica tendo inveja da outra mulher que tem unha pintada? Adianta você não usar maquiagem, né? Não cuidar do seu cabelo e você ser uma pessoa fofoqueira, uma pessoa que promove contenda entre os irmãos, e a Bíblia diz que isso é abominável ao Senhor? Não adianta. As outras coisas que você tem que se preocupar se você realmente está obedecendo ao Senhor ou não. E não se você está pintando a sua unha, se você está arrumando o seu cabelo. É claro que às vezes o pecado está sendo na motivação. Qual é a sua motivação? Se for simplesmente por você mesma, quero ficar bem, quero arrumar meu cabelo, quero me maquiar para me sentir bem, pronto, amém. Claro que agora pessoas assim, quero me arrumar para atrair os olhos de homens. Isso, a sua motivação está errada. Então não é que a maquiagem é errada, a motivação pela qual você está se maquiando está errada. É isso que a gente tem que entender. O pecado em si, muitas vezes, está na motivação pela qual eu estou querendo fazer isso. Agora, eu pinto minha unha porque eu quero, porque eu acho legal, e às vezes eu não pinto, e tipo, tudo bem, é porque eu gosto, eu acho bonito. Agora, dependendo das intenções que você está fazendo alguma coisa, isso sim você está pecando. Mas aí a palavra diz, né, para você se examinar. Se examina. Veja, se você sabe que a motivação pela qual você está querendo fazer isso, se arrumar o cabelo, se maquiar, se você acha que isso que você está fazendo te incomodou, porque você sabe das suas verdadeiras intenções, aí sim, eu digo para você, não faça. Mas simplesmente, se você está fazendo algo com uma motivação para você mesma, não tem problema algum. Outra coisa, roupa. Vou aproveitar para falar aqui. Roupas. Irmãs, temos que ter noção, na verdade. A palavra diz, seu corpo tem que é templo do Espírito Santo. Então você vai falar assim, o corpo é meu. Não, o corpo não é teu. O corpo, né, o Senhor te emprestou. Tem gente que fala assim, eu uso a roupa que eu quiser. Ok, você tem um livre-arbítrio. Mas o corpo não é seu, você é simplesmente ali um instrumento, você está sendo ali um local usado por Deus, tá? Então eu falo para você, tenha noções, tenha noções. Não dá para você sair por aí querendo mostrar aquilo que só você tem que ver, e quando você casar, o seu marido tem que ver. Você não pode querer ficar mostrando para todo mundo aquilo que não é para ser mostrado.
Você não pode achar que é normal. Não, não é normal. Vocês têm que entender que não é. E isso eu concordo plenamente, é errado. Você tem que saber se vestir como uma mulher de Deus, uma serva do Senhor. E dá para se vestir, meninas, muito bem. Dá para se vestir muito bem sendo cristã. Dá para se vestir muito bem para ir em qualquer lugar. Você consegue se vestir, ficar bonita, sem ser vulgar. Então, cabe a cada um tem livre-arbítrio, Deus deu livre-arbítrio, né? Cabe a cada uma ter esta noção. Se você não tem, pede para Deus te dar este entendimento, para que você não venha errar nessas coisas. Porque aí, se você está vestindo, como eu falei, e devido a essas roupas que você também veste, né, acaba que outras pessoas podem pecar. Você fala assim, mas eu não tenho nada a ver com a outra pessoa. Se você está usando algo que Deus não se agradaria e outras pessoas estão pecando ao olhar, sim, você tem parcela nisso. Então você tem que se cuidar. Agora você se cuida, você se veste, né, de acordo com o que Deus gostaria. E aí outras pessoas imaginam coisas, aí o problema não é seu mesmo, você não tem culpa. Você não tem como realmente cuidar dos pensamentos das outras pessoas. Mas você fazer as coisas propositalmente, aí sim você tem parcela nisso, tá? Então, eu quero que você, se você quer, você tem que querer. Se você quer ser uma mulher que agrade, seja, né, uma mulher que agrade ao Senhor, seja segundo o coração de Deus, você precisa saber o que Deus gosta e o que Ele não gosta. Então você tem que saber o quê? Você tem que ler a Bíblia, você tem que perguntar para pessoas que já são mais maduras na fé, às vezes a sua mãe, a sua líder, a sua pastora, ou uma amiga que seja cristã. Não queira tirar dúvidas com pessoas que não são cristãs, porque não todas, mas a grande maioria não vai pensar de uma forma cristã, porque ela não é. E aí ela vai dar conselhos baseados no que ela vê aí no mundo. E a gente sabe que o mundo não é referência para nós. Então, se você quer agradar ao Senhor, você precisa ler a palavra, conhecer a vontade de Deus e se aconselhar com pessoas que são de Deus, com mulheres que você olha e sabe que são referências para você. Aí você pergunta, tira dúvidas, para que você venha a acertar. Não use o mundo como padrão, porque ele não é padrão. Ele não é, o mundo não é referências para nós, né? E eu quero que você saiba que o Senhor fala, né, que nós somos as meninas dos olhos do Senhor. Nós somos especiais. O Senhor te fez do jeitinho que você é linda desse jeito. Não precisa inventar moda demais também. Tem pessoas que não são contentes, quer mudar tudo, quer trocar tudo que Deus fez quer trocar. E aí acaba ficando uma pessoa irreconhecível, de tantas coisas que troca, muda e vai e mexe. Mas vigia aí também. Fica viciado, tem mulher que é viciada, sabia? Em cirurgias, em procedimentos estéticos. Isso também não é legal, não. Você tem que se amar. Uma coisa é você ajustar algo que não é tão legal, mas outra coisa é você viver querendo buscar um padrão de perfeição. Você tem que se amar do jeito que você é. Você não pode ficar querendo buscar aprovação de padrões que nunca vai estar o suficiente. O mundo sempre vai cobrar mais e mais e mais, e perfeições que não existem. São seres humanos falhos. Ninguém é perfeito. E você pode ter certeza, você é linda assim, de acordo com o que Deus te fez. Ajustar algumas coisas, ok, mas querer se transformar numa outra pessoa, aí isso já foge da normalidade. Você precisa entender que Deus não quer isso para você. Pessoas correndo sempre riscos, quase morrendo de tantas cirurgias que fazem. Isso não é o que Deus sonhou para você, não. Se ame. Se você tem alguma, né, pede para Deus se tem problemas com a sua estima, se sua autoestima é baixa,
Pede pro Senhor te curar, te libertar disso, sabe? Não, Deus, ele quer ver você feliz, mas ele não quer ver você mudando, se transformando numa pessoa que você não é. Se cuide, sim, mas tudo com moderação. Volto a dizer, tudo é uma questão de equilíbrio. Você não precisa achar que você só vai ser feliz, que você só vai ser bonita se você for igual a modelo X, se você tiver o nariz da atriz Y, se você tiver o cabelo da cantora. Não se compare. As mulheres têm essa mania, nós mulheres temos essa mania chata, ruim, de ficar querendo se comparar, achando que, ai não, se eu fosse igual a fulana, aí sim eu seria feliz, aí sim eu teria mais coisa, se eu fosse igual a ciclana, nossa, aquela fulana é privilegiada. Irmã, você pode ter certeza, se enquanto você olha uma outra mulher, querendo ser às vezes ela e se comparando, que é errado, tem outras que olham pra você e gostariam de ser como você. Você sabia? Você sabia que muitas olham pra você e se fossem como você, estariam extremamente felizes? Então seja grata a Deus de como você é. Seja grata ao Senhor pela forma que Ele te fez. Que muitas pessoas queriam ser desse jeito e você está olhando a grama do vizinho, né, achando que só aquela lá é bonita, que só aquilo lá é padrão. Não, você não tem que se enquadrar, como eu disse, em padrões do mundo. Você tem que se enquadrar no que Deus quer que você seja. Você precisa encontrar a sua identidade. Tem mulheres que estão extremamente perdidas, não sabem quem elas são, não sabem o que elas têm que fazer, não tem noção do que elas nasceram para quê. E a palavra do Senhor diz, né? Todos nós temos um propósito, uma missão a cumprir aqui. Você precisa descobrir a sua e não ficar vivendo em função de estética. Eu gosto de fazer essas lives, como eu falo disso, eu estou fazendo uma vez na semana, para que a gente entenda que nós, mulheres, somos iguais nessas coisas. Todas as mulheres praticamente têm rotinas muito parecidas. Nós trabalhamos em casa, algumas não trabalham, né, nas suas casas, mas trabalham fora. Algumas trabalham nos dois lugares, eu trabalho fora, eu trabalho dentro de casa, né? Outras são mães, outras, né, são solteiras ainda, mas nós temos muitas coisas parecidas na nossa essência. A essência da mulher que o Senhor nos criou é muito parecido. E eu faço essas coisas para a gente ver que não precisa achar o Facebook, Instagram e outras redes sociais. Eles pregam, né, vidas perfeitas. E aí você só vê fotos lá, muitas vezes perfeitas, e acha que você é o terror. Não pode acreditar nisso. Tem que entender que as pessoas são pessoas também normais. Não idolatre ninguém. São pessoas falhas como eu e você. Ah, mas fulano tem milhares de seguidores ou é esse aqui. Tudo bem, mas a pessoa é uma pessoa normal. Ela não, só Deus que é diferenciado. E a palavra do Senhor diz que nós só temos que adorar a um, que é o Senhor Jesus. E o resto, a gente não tem que achar que ninguém é melhor que ninguém, pelo contrário. Né? Nos devocionais que eu faço, uma das vezes eu preguei sobre o versículo que diz, né, considere-se o outro superior a si mesmo. A gente tem que entender que aos olhos do Senhor somos todos iguais e ainda assim fala para considerar o outro melhor que você. Querendo dizer assim, todos nós temos que olhar um para o outro e admirar, mas não idolatrar, e não nos compararmos, e não nos menosprezarmos. Você não é menor do que ninguém. Aos olhos do Senhor, Ele nos criou, somos todos amados. Ele morreu por todos nós. Então não fique querendo ser fulano, não queira ser aquela mulher que muitas vezes você que é pior ainda, já é errado invejar alguém. Agora você ainda às vezes está invejando gente que nem serve a Deus. Porque o correto não tem, a inveja é errada de qualquer forma. O que às vezes você vai fazer com uma pessoa que é referência de Deus é o que? Admirar. Poxa, nossa, que legal. Eu vejo que ela faz isso, eu gostaria de ser assim também, gostaria de aprender a fazer isso. Isso é normal. Agora você querer ser uma pessoa e você se comparar e se menosprezar, achando que só aquela pessoa que vale algo, ou que só ela é bem-sucedida, ou que só ela é feliz, só ela merece, isso
você está totalmente equivocado. Não é isso que Deus quer que você pense. O Senhor quer que você reconheça o seu valor. Amém? Então, nessa live, né, que eu já estou finalizando a minha unha, eu tenho que finalizar mesmo, porque tem daqui a pouco culto, a gente tem culto para fazer, culto de jovens e adolescentes, e eu lido, né, com mulheres, com jovens, com adolescentes, a gente tem, né, seja aqui nas redes sociais ou lá na igreja, né, que congregamos, né, então a gente lidar com um monte de tipo de pessoas, homem, mulher, jovem, adulto. E aí eu sempre falo isso, né? A gente tem que entender que nós somos únicos. Deus tem algo que é só para você. Não precisa querer aquilo que é o do outro. Deus fez você e você tem algo a ser realizado que é para você fazer. Não tem necessidade de você querer o de outro. Apoie, admire sim, mas não inveje, não queira o lugar de ninguém, porque você tem um lugar que é seu, né? E mulheres, né, lógico, tudo aqui é para mulheres, apesar de algumas coisas servirem para homens também, mas falando para mulheres, saibam como se vestir, tenham, né, equilíbrio, Deus fez vocês lindas, né, saiba como se portar como uma mulher de Deus e seja referência positiva, não negativa, para outras mulheres, que elas olhem para você e possam te admirar, se inspirar em você, não somente pela parte externa, que é tão pífia, né, questão de estética, não, que elas possam admirar você pela sua conduta, pela forma com a qual você se comporta, pela forma na qual as coisas que você fala, a forma que você pensa, que essas pessoas, essas mulheres possam olhar para você e te admirar como uma mulher de Deus e não como uma mulher que não serve ao Senhor, que ainda precisa conhecer Jesus. Que você seja um instrumento na vida dessas outras mulheres, tá? E que você entenda que o que eu estou fazendo aqui hoje, muitas estão fazendo, somos todas iguais nessa parte, nossa essência feminina, o Senhor nos criou assim, e pintar unha não é pecado, e arrumar o cabelo não é pecado, se maquiar moderadamente não é pecado, só cuidado com as suas intenções, a motivação pela qual vocês estão fazendo isso. Amém? Bom, eu terminei aqui de pintar a unha, né? Vai dar pra ver meio de longe só, né? Deu pra pintar aqui. E agora eu vou me trocar, que eu preciso ir pra igreja, mas quero dizer pra vocês então, né? Vocês são especiais, vocês são muito importantes e entenda, essa religiosidade desses detalhes não é isso, não é ter pintado a unha que eu não serei salva, tá bom? A gente precisa entender o que realmente é importante na palavra do Senhor e o que é normal, que não vai mudar, se você fizer ou se você não fizer, não vai mudar quanto à sua salvação. Então, quero desejar ainda para você uma excelente tarde, início de noite. Deus abençoe você, que esta live, né, você que estará assistindo também depois, seja edificante para a sua vida, tire dúvidas que às vezes você tinha e que você descubra a sua identidade, você saiba quem realmente você é em Cristo, né? Que mulher que você é muito amada por Deus e você tem um propósito que é só seu para ser realizado, tá bom? Deus abençoe você e até a nossa próxima live da Rotina da Mulher. Um beijo para vocês, fiquem com Deus.